Fala pessoal, aquele grande forte abraço aí. Galera, tô fazendo esse vídeo para esclarecer um pouquinho sobre essa questão de média de combustível, né? Para quem ainda não entende, para quem não tem aquela compreensão toda, poder ter noção de como que funciona a média de combustível, do porquê que as empresas cobram tanto, tem setor especializado na empresa, tem gestor de média só para ligar, só para te cobrar. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo básico de como que o consumo de combustível é crucial nas empresas de transporte. Em todas elas, o consumo de combustível está em primeiro lugar na questão de despesas, né? É o primeiro item da despesa das empresas, é o consumo de combustível. É por isso que eles trabalham tanto em cima disso. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre, digamos que eu tenho uma empresa e eu tenho 20 caminhões. Eu vou trabalhar com 20 caminhões, que é uma empresa pequeno porte. Só para você ter uma ideia. 20 caminhões. Eu vou estabelecer que cada caminhão meu roda 11 mil quilômetros por mês, tá? Qualquer semelhança com pessoas e fatos é mera coincidência. São números que eu estou lançando aqui. Eu fiz até uma colinha aqui para fazer esse vídeo para vocês, que é para a gente não errar na hora de falar, né? São muitos números. Mas vamos lá, cada caminhão meu vai rodar 11 mil quilômetros. Então se eu tenho 20 caminhão, a minha meta de rodar por mês dá 220 mil quilômetros. A minha frota vai rodar 220 mil quilômetros. Tá certo? 220 mil quilômetros. Então, eu vou partir do princípio que cada caminhão meu, eu preciso de uma cota mínima de média. Qual é a cota mínima de média? Baseado no que eu carrego, baseado no trajeto, baseado no relevo do meu percurso, no peso, no meu cliente, na minha frota. Então eu estabeleci que cada caminhão meu vai fazer 2,40 no mínimo, 2,40 no mínimo, certo? 2,40 no mínimo. Para cada litro que eu colocar dentro do meu caminhão, ele vai rodar 2,4 km e 400 metros. Por quê? Porque com esse valor eu consigo estabelecer um valor X por mês. Eu vou saber quanto que eu vou gastar de combustível por mês. Então se eu tenho 20 caminhões, cada caminhão roda 11 mil, no final do mês a minha frota rodou 220 mil quilômetros. Tá certo? Cada caminhão meu gastou em torno de 4.584 litros por mês, cada caminhão. Se cada caminhão gastou 584 litros, quando chegar no final do mês, eu vou ter com esse gasto de 2,40, então eu já tenho aqui um consumo médio da minha frota inteira. A minha frota inteira vai gastar 91.679 litros. Correto? Partindo daí, eu vou pegar aqui o que? O preço mínimo. Vou colocar o preço um dos mais baixos que tem, para ser o preço médio. 5,74 do S10, né? Digamos que a minha frota seja S10. Então eu vou ter, com base nos 91.689 litros, eu vou somar o valor por litro. Eu já sei que eu vou gastar por mês com a minha frota, rodando em média 11 mil quilômetros por mês, eu vou gastar R$526.237. Essa é a minha despesa mensal, a minha despesa base mensal com combustível, R$526.237. As empresas trabalham assim. A partir deste valor, ela fala assim, ó, a minha frota tem que gastar no máximo R$526.237 no mês, rodando 11 mil quilômetros cada caminhão. Os 20 caminhões têm que gastar isso. Por quê? Porque com base nesse valor, a empresa já faz a tabela dela de frete, faz a tabela dela de percurso, de vazio carregado. Então ela já trabalha com esse valor. Esse é o valor base, você entendeu? Então cada empresa faz essa prévia, cada empresa faz esse ajuste de preços para poder ter uma base de quanto ela pode gastar, de até onde ela pode ir. Então toda empresa trabalha com o valor mínimo, aqui no caso é o valor mínimo
O valor mínimo, aqui no caso é o valor mínimo de gastos, certo? Por quê? Porque aqui é o mínimo que ela pode gastar. Porque com base nisso ela pode oferecer um preço melhor para o cliente, para enfrentar a concorrência, você entendeu? Agora é evidente que ela partiu de um princípio máximo de combustível para ela gastar. Porque aqui também está o lucro. Ela mede pelo máximo e pelo mínimo que ela pode gastar. Você entendeu? Aliás, pelo máximo que ela pode gastar e o mínimo que ela pode ganhar. Por quê? Porque daqui para frente, esse aqui é o mínimo. Só que a minha frota é evidente, ela não vai render só 2,40. Ela vai render mais. Porém, eu trabalho com esse teto. Agora, Fabiano, 2,40, tá bom. Aí então quer dizer que no final do mês, você gastou R$526 mil. 237. 526, 237, né? Fazendo 2,40. Tá. E se eu fizer 2,45? Olha como que muda. Já vai para 515.429. E se eu fizer 2,50? Se a minha frota chegar a 2,50 na geral, entre um caminhão e outro, que rodou vazio, que rodou leve e tal. 2,50. Fechou minha frota 2,50. Aí o meu gasto mensal já cai para 505 mil. Então aqui eu já tenho R$21.237 de economia só pelo fato de eu ter saído de 2,40 e colocado minha frota em 2,50. Fabiano, mas esse valor 21.237, certo? Só que as empresas elas trabalham com dados diários, semanais, mensais e anual. Ela economiza a partir do primeiro dia do ano, pensando lá no final do ano. Então, se você pega uma economia dessa aqui, ó, se você pega uma economia dessa de 2,40, mas a economia de 2,40, Fabiano, é pouco e tal. Aí você chega lá, ó, no final do ano, no final do mês, 2,40. Toda a sua frota fez 2,40. Aí subiu para 2,45, fez 2,50. A sua meta é 2,45. A sua frota fechou 2,50 no mês. Aí agora você tem 3.679 litros. 3.679 litros que você economizou no mês, a sua frota fazendo 2,50. Mas a empresa trabalha com uma meta de 2,40. Aí esses 3.679 litros da economia do mês, você coloca o quê? Ela vai girar 9.197 quilômetros. Cada economia que você fizer acima de 2,40 até 2,50, a sua economia vai chegar em torno de, vai girar 3.679 litros, que vai dar rodado 9.197 quilômetros. 9.197 quilômetros. Agora imagina você que em um mês você economiza 9.197 quilômetros. Já é praticamente o faturamento de um mês de um caminhão. O faturamento de um mês de um caminhão, que gira em torno de 60 mil. Se a gente coloca que 60 mil é em 11 mil quilômetros, vamos colocar aqui 50, 50 mil com 9.197 quilômetros. Então essa economia, ela não é só aquela economiazinha de 15 mil que eu falei lá no começo, não. Você entendeu? De 20 mil, 21 mil. Ela já passa a ser uma economia de 50 mil. Por quê? Porque eles revertem essa economia para quilômetro rodado, para frete, e assim vai, entendeu? Com base nesse pensamento, lá no final do ano, sabe quanto que você vai economizar? Que a empresa vai passar a lucrar revertendo esse lucro, que inicialmente seria de 2,40, que depois foi para 2,50 no geral da frota. Ela vai economizar algo em torno de 110.370 litros no final do ano. 110.370 litros. Que revertendo em frete, em KMs, em tudo, vai dar algo em torno de 600 mil reais.
Então você observou a diferença no final do ano que faz você sair de 2,40 e colocar sua frota para 2,50? No final do ano, revertendo essa soma, essa economia em KM rodado, em fretes e em movimentação com aquela economia, a empresa ela resulta num saldo de R$600 mil anuais. E aí eu fiz um cálculo de uma empresa de 20 caminhões. Deu para você entender? Ah, Fabiano, ficou muito confuso. É por isso que eu sou empregado, é por isso que você é empregado e não é patrão.